Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, sejam todos bem-vindos. Chamei o Dr. Gimenez para a gente tratar do aspecto da política de segurança pública que envolve os nossos policiais. A gente vai citar alguns exemplos da polícia militar, mas isso serve para a policial civil, para a policial penal, para a policial científica, para as nossas guardas, nossas queridas polícias municipais. É sobre o deslocamento, trabalho, revista fora do horário, ou continuando o horário de trabalho. Nós tivemos um caso gravíssimo aqui em São Paulo, nós tivemos um caso gravíssimo também lá na Polícia Militar, na mesma época, no mesmo momento da Polícia Militar de Alagoas. O comandante-geral até falou comigo e a gente queria discutir se eu posso ser escalado depois do serviço ou não. Obrigado pela presença, doutor Gimenez. Obrigado, Idancas, por mais uma oportunidade. É sempre uma honra estar aqui. A gente vai falar disso, assunto gravíssimo, mas antes eu vou chamar a vinheta. Gimenez, obrigado por ter vindo aqui, cara. Nós passamos por momentos difíceis na nossa família militar, policial militar, família policial no Brasil. Nós tivemos um policial que faleceu em razão de ter dormido na moto, pelos vezes que saiu na imprensa, após o término do serviço dele, que ele participou de uma revista. No sábado, nós tivemos um policial com o braço decepado, lá em Alagoas também, saindo do serviço e de moto. A gente tem, confesso para você, eu perdi um amigo meu, até o cinegrafista aqui sabe, acidente de moto, policial militar indo pro trabalho, também na parte da manhã. Esses acidentes têm acontecido. O caso de São Paulo, ele parece que ganha uma outra roupagem, porque o policial não tinha alimentação. Como é que foi tudo isso aí? Bom, o caso de São Paulo, o soldado Venâncio, né, veio a falecer num acidente de moto na Regis Bittencourt e, segundo consta, ele trabalhou às 12 horas de serviço noturno, iniciou uma escala extra numa reunião com o comandante de sua unidade, aonde permaneceu ali das 9 às 14h30, pelas informações que eu recebi. Às 14h30, natural, policial militar, ele acabou o turno de serviço dele, o que ele mais deseja é ir para o seio de sua família, tá? Muitos podem falar, pô, mas ele estava cansado, porque ele não descansou. O cara quer descansar em casa. O porto seguro do policial militar, de qualquer pessoa, é o seio da sua família. Ele saiu às 14h30, pegou a motocicleta dele e foi em direção à sua residência. Ele sai de São Paulo e... Eu não tenho certeza. Pegou a Regi? Me parece que a Regis Bittencourt. Direção ao Paraná, né? É isso. Me parece que ele residia ali na região de Itapecerica, não tenho certeza, tá? A questão ele veio a colidir na traseira de um caminhão e perdeu sua vida. A grande pergunta é, ele dormiu na direção? Ele estava cansado? É óbvio que ele estava cansado, porque o cara trabalha na zona sul de São Paulo, região ali do 37, Capão Redondo. Ali, Dancas, aquela região, eu já trabalhei ali, é término e início o tempo inteiro. Ou seja, você quase não descansa. Não para, tá? Então o cara trabalha a noite inteira numa área carregada. Aí ele é obrigado a participar de uma reunião que vai das 9 até as 14h30. Quando ele saiu da reunião e indo do deslocamento para sua casa, se acidentou e perdeu a vida. A grande pergunta é, o comandante que escalou ele no horário de folga para participar da reunião cometeu ilegalidade? Essa é uma pergunta que eu quero saber. Do ponto de vista jurídico. Não. Não cometeu ilegalidade. Porque nós temos sim um decreto. Você teve acesso à ordem de serviço como advogado? Tive acesso à ordem de serviço. Eu tive acesso à ordem de serviço. A ordem de serviço, ela até previa 3 dias distintos para a reunião, tá? Dia 28 de maio, 3 de junho e 4 de junho, tá? Iria ser distribuído o efetivo nessas 3 datas. Na própria ordem de serviço, até fala, né, que o policial que estivesse de folga teria 1 dia de folga para compensar essa escala. Tá? Então, até isso, a intenção ali do comandante foi boa. A questão é... A execução, né? Sim, a questão é, o comandante cometeu ilegalidade? Não, porque apesar de ter um decreto que prevê que tem que ter 36 horas de descanso, nós temos uma lei, que é a do RETP, que permite a escala extraordinária no horário de folga. Então, veja,
O decreto fala, tem que haver 36 horas de descanso. Mas a lei diz, pode haver horários irregulares. Então, só para o nosso policial compreender, a gente está fazendo uma análise jurídica aqui e não estamos crucificando a perda de vida. A gente é um abraço acolhedor para a família, não tentamos justificar nada, a gente está olhando a parte jurídica, é isso que faz parte do nosso programa. E o que a gente, é a proposta do que a gente pode fazer para que isso não ocorra nunca mais. Eu estou citando o caso aqui em São Paulo, citei o caso da Polícia Militar de Alagoas, o comandante-geral me ligou, no caso o policial não morreu, mas ele teve arrancado seu braço, um acidente de moto também. E nesse caso aqui, então, o coronel, ele observou, existe a lei do RTP e um decreto. Kelsey já falou da hierarquia das leis. Decreto não é lei, né? Exatamente. Então, o decreto Exatamente. fala... O decreto, ele fala que deve ser respeitado os 36 horas de descanso para quem faz o turno. A lei maior... Só que tem uma lei, que é a do REDP, Tá. que fala que você pode ter horários irregulares por uma escala extraordinária. É uma escala extraordinária. Essa escala da reunião é uma escala extraordinária. Entendeu? Então o coronel agiu dentro da legalidade, sim. Porém... O que nós temos que analisar? Pô, é justa essa lei? Tá causando... nós estamos perdendo vida por causa dessa legislação? Então nós precisamos o quê? De propostas de alteração legislativa. Isso. Nós precisamos pressionar quem? Cobrar de quem? Da Assembleia Legislativa, dos deputados eleitos, para que eles alterem essa legislação. Será que é justo o policial trabalhar 12 horas e ter uma escala extraordinária no final do turno dele e permanecer mais 5, 6, 7 horas além do horário normal? Para quem não conhece, o Dr. Gimenez, ele foi policial militar do BAEP, Força Tática, do 01, do policiamento, e eu fui policial militar também na época dele, e na minha época o horário era 8 por 40. Então, o que acontece hoje? Eu vou perguntar, o policial está acostumado no Brasil 12 por 36, 24 48, 24 72. E ele acha que isso é normal. E eu já entrevistei psicólogos e médicos aqui no canal, e eles falam que isso não é normal, o nível de estresse ao longo de toda a vida, trabalhando 12 horas não é normal do corpo humano. Isso vai dar problema lá na frente. A minha pergunta é, por que esse horário que eu entrei na polícia, você entrou na polícia, de 8h40 não é estabelecido? Ou esse é um horário ruim, tem que ser 12 por 36 no policial? Aqui em São Paulo, claro. Rio de Janeiro. Eu também trabalhei nesse horário de 8 por 40, né? Entrei na PM em 1993, trabalhei no horário de 8 por 40. Eu não sei dizer a fundo por que houve essa mudança. Essa ele sabe que... Eu acredito que o horário 8 por 40 você não tem efetivo suficiente para fazer essa jornada de trabalho. E aí, para aproveitar mais o tempo do policial, criou-se o 12 por 36. Doutor André, cortando o senhor, sendo mal educado, mas dando contexto, doutor André, ele é presidente da Associação dos Delegados. Sim, acompanho. Ele veio aqui, já deu várias entrevistas, e ele falou assim, a lei orgânica nos dá 40 horas semanais. Nós queremos isso, a lei orgânica nacional das polícias civis e tem a lei orgânica das polícias militares. Não é justo 12 por 36. E a gente está discutindo política de segurança pública aqui, nesse momento. E você está dando uma alfinetada aos nossos parlamentares no Brasil. Sim, sim. Porque o que aconteceu em Alagoas, por exemplo, pelo que eu vi, o que aconteceu em Alagoas? Policial de Alagoas, que reside em um outro estado vizinho, fazendo deslocamento de motocicleta para a Bahia, exatamente. Um deslocamento de motocicleta se envolveu em acidente, né? Aí o que acontece? Me parece que a política de Alagoas está vendo a possibilidade de patrocinar uma condução, um transporte, algo para ajudar esse policial, porque há muitos policiais de Alagoas se acidentando e perdendo até a vida. Não, e eu conversei com o comandante-geral lá, o Paulo Amorim, comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas, e ele falou assim, isso acontece em todas as capitais do Brasil. Então, a nossa conversa, infelizmente, a perda de vida humana de um policial nosso aqui em São Paulo, esse policial acidentado teve seu braço decepado, outros policiais que vêm morrer, eu citei o exemplo do meu amigo que faleceu também aqui na Polícia Militar de São Paulo. A gente tem que dar um basta. Eu acho que a voz sua hoje é uma voz que vai ecoar
Porque o nosso programa é assistido por muitos parlamentares, não só estaduais. Como resolver esse problema? Eu posso dar um exemplo? Sim. Cara, você sabe que eu viajo comumente para outros países para conhecer as polícias, né? E eu acho que é isso que traz contexto pro canal. Estive aí agora, conheci a Polícia Nacional do Peru, os carabineiros, fui para os Estados Unidos agora no final do ano passado, conheci algumas polícias lá. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem para quem é policial, tem vários incentivos. Um dos incentivos é financiamento de veículo a preço mais baixo, pegando diretamente o veículo da fábrica. Isso é legislação, cara. Por que o nosso policial, por que nenhum parlamentar estadual ou federal, o estadual trata isso com IPVA, trata isso com ICMS, o federal com IPI, com COFINS, com uma série de... Porque o nosso policial, ele não tem incentivo legislativo para que ele possa, por exemplo, a opção, não vou ter moto, vou ter um carro, talvez esse carro, né? A grande questão é que no Brasil, a política de segurança pública, envolvendo a valorização do profissional, do agente de segurança pública, ela é muito fraca. Os parlamentares e até o chefe de executivo, eles utilizam da segurança pública como um patamar político. Eles utilizam isso para ganhar capital político. Porém, eles não valorizam o ser humano, o policial, o agente de segurança pública. Esse é o nosso grande problema aqui no Brasil. Por isso não temos incentivos. Por exemplo, o policial, ele está utilizando a motocicleta para fazer o deslocamento porque ele analisa o custo-benefício entre tempo e quanto ele vai gastar. Se ele utiliza a motocicleta, é porque a despesa dele diminui e ele é mais rápido o deslocamento. Então, talvez eu tivesse dinheiro para comprar um carro bom. Às vezes até tem o carro, mas ele vai gastar mais, a despesa vai ser maior. Mas ele tem um incentivo legislativo. Eu comprei o carro mais barato. Mas tem incentivo para ser PCD, por exemplo? Sim, tem o incentivo para quem é TEA. Por que não tem incentivo uma linha de crédito para policial? Igual nos Estados Unidos, igual alguns países da Europa. Cara, você é policial, você vai comprar o carro com a linha de crédito que a gente tem. Igual em São Paulo, moradia segura que não saiu do papel. Não saiu até hoje, até a data de hoje não saiu. Não saiu. Então, eu tenho uma linha de crédito. Eu vou comprar mais carro, a indústria vai ficar feliz, eu tenho uma linha de crédito. Então, o policial vai ganhar carro. Mas tem uma linha de crédito que eu vou diluir ao longo do meu tempo aqui na polícia, por exemplo, polícia civil, militar, civil, polícia penal. E aí eu também posso abrir uma linha de crédito para combustível. Sabe? O seu cartão funciona no seu carro naquele dia de deslocamento. E eu coloco o combustível. Porque não se pensa dessa forma? Dinheiro tem o Brasil. Exatamente, exatamente. A segurança pública, como eu disse, é o carro-chefe da política. É o carro-chefe da política. Só que o agente de segurança pública, o ser humano, não é o carro-chefe. O Estado olha para o agente de segurança pública como um número, como despesa. E ele não valoriza o agente de segurança pública, infelizmente. Há várias possibilidades de incentivar a valorização do agente de segurança pública, mas no Brasil não tem essa cultura. Nós temos em outros países até isenção de tributos de consumo para o policial, para o agente de segurança pública. No Brasil nós não temos. Cara, um corte aqui, isso é tão verdade que ele está falando, é tão verdade. Eu estive agora em vários nos Estados Unidos, lá no Texas, e cada loja que eu entrava e falava que era policial brasileiro, eles tinham desconto de 15, 20, 30% no produto, mas eu era policial brasileiro, eu não era policial americano. Não importa, é policial. É porque muitas vezes esse comerciante ele tem um incentivo do governo para um abatimento na tributação. E por que no Brasil nós não temos isso? Porque apesar da segurança pública ser carro-chefe, é capital político de muitos parlamentares e chefes de executivos, não há valorização do profissional de segurança. Eu quero perguntar para o advogado, mais do que para o advogado, eu quero perguntar para o cidadão Gimenez. Se você tivesse oportunidade de ocupar uma cadeira no Congresso Nacional, cara, a gente falou do horário, incentivos fiscais, a gente nem falou do salário. Eu sei que tem dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública, mas a gente está falando do horário. Policial militar no lugar do policial, tem policial militar, mas aqui a gente tá falando policial militar porque os dois policiais militares se acidentaram. Se você tivesse o poder da caneta, cara, e tivesse
que você faria no horário dos nossos policiais? Olha, No Brasil. tendo o poder da caneta, você pode buscar aprovar legislações que trazem benefício real ao agente de segurança pública, ao policial. Eu vou te dar um exemplo. Eu estive em Franca esse final de semana, tá? Fui recepcionado lá por um veterano que ele foi vereador na cidade de Franca. Ele quando vereador, ele aprovou um projeto de autoria dele, legalizando a carteirada. Ele legalizou a carteirada na cidade de Franca para os agentes de segurança, para os policiais civis, penais, para todos. O que ele fez? O policial na cidade de Franca, ele vai no cinema, ele apresenta a carteira funcional, ele não paga o cinema. Vai no teatro, apresenta a carteira funcional, não paga o teatro. Ou seja, uma lei municipal de um vereador de Franca que trouxe um benefício real ao agente de segurança pública. Isso é valorização. Isso é valorização. Não vai, o prato de comida vai ser o mesmo, o salário vai ser diminuído, mas eu vou trazendo essa valorização do policial. Quanto ao horário, questão do horário, você mudaria o horário? Você ia padronizar o horário das polícias militares? Sim, sim. O horário realmente de 12 horas, um turno de 12 horas, é um turno pesado para o policial Você militar. trabalhou nele. E olha, Você não tá falando, trabalhei, você trabalhou, Trabalhei. tá aí, cara. trabalhei. E a polícia militar, Tenso. a polícia militar, pelo menos a de São Paulo, nós temos como exemplo aqui em São Paulo, Ele tá gravando em São Paulo. ela está indo numa contramão de direção aqui em São Paulo, que eu vou te dar um exemplo. Oi, o que está ocorrendo? Está tendo muita reclamação. O policial tem um turno de 12 horas e a Polícia Militar de São Paulo, ela aumentou meia hora no turno para atividade física. Então, na verdade, aqui em São Paulo hoje, o policial está trabalhando 12 horas e 30 minutos com a obrigação de fazer atividade física no turno de serviço. Só que o que ela fez? Ela aumentou o turno de serviço para mais de 12 horas. Coisa que não acontecia e está acontecendo. Estou recebendo muitas queixas de policiais que estão perdendo o seu horário de folga porque foi implantada a atividade física. E a Polícia Militar estudar uma possibilidade de um horário, por exemplo, de 10 por 38, entendeu? Com 2 horas de atividade Já existiu esse horário. Já existiu esse horário. 10 por 38 com 2 horas de atividade física e instrução. Ou seja, dessas 10 horas de serviço, o policial vai ali 2 horas para atividade física, instrução e 8 horas de patrulhamento. Há essa possibilidade? Há. O problema é que a Polícia de São Paulo, e creio que outras polícias também, não tem efetivo para isso. E por que não tem efetivo? Porque ninguém quer ingressar nas polícias porque não são valorizados. Deixa eu só falar, mas a segurança primária na mão da polícia municipal, eu alivio a polícia militar, cara. Quem tá na ponta da linha, que são soldados, cabos sargentos, eles estão falando, a polícia militar, a polícia municipal é bem-vinda. Sim. E, inclusive, o governador do estado de São Paulo já prometeu uma linha de crédito para as polícias municipais. Sim, e convênio com as polícias municipais. Você acha que há nesse momento, os coronéis, que são a alta administração da Polícia Militar, não vê com bons olhos essa política de segurança primária? E isso vai sendo incutido nos nossos policiais e colocando os policiais municipais como os demônios, e não são. Não são. Não são, Idancas. E veja bem, as polícias municipais solucionaria, por exemplo, o problema que nós começamos a falar aqui, que é o transporte. Por quê? Porque o policial municipal, ele não vai ser transferido para outra cidade. Ele não vai residir em outro estado, né? Então, a própria polícia militar, ela poderia pensar numa forma de regionalizar os concursos dela para atuar naquela região. Cara, eu não sei como que é no seu estado. Coloca aqui nos comentários se a Polícia Militar faz concurso regionalizado pra gente saber. Coloca qual que é o estado e coloca se faz. Mas aqui em São Paulo, apesar de não ser o maior estado da federação em termos geográficos, você tem deslocamentos de 500 quilômetros, 600. Tem muitos policiais que moram em outros estados. Por que a Polícia Militar em São Paulo, na sua visão, e eu queria saber se você fosse parlamentar estadual. Porque hoje, né, o pessoal que representa os policiais estão meio calados, né? Você, parlamentar estadual, você implantaria, se você tivesse esse poder, claro, você implantaria o concurso regionalizado para PM? Segundo ponto, por que o concurso de sargento da Polícia Militar não é regionalizado? Você foi sargento também. Fui sargento da Polícia Então, Militar. eu quero ouvir do... Olha, uma excelente pergunta. Eu acredito que ele não é regionalizado, por quê? Porque, na verdade, envolve a questão de horas-aulas.
as incorporações de horas vagas. Isso é muito baixo, cara. Mas Isso é muito baixo. Mas aí, por isso que eu acredito que é centralizado em São Paulo. Mas, ó, eu falei agora do vereador lá de Franca, o Mambrini, vereador Mambrini, grande abraço ao Mambrini, que trouxe esse projeto. Então, peraí, já fica o canal aberto, a assessoria, já anota o nome aí, convida o vereador para vir aqui no podcast. Mambrini, Fica, o autor do projeto que trouxe a carteirada no município de Franca. tá, então pode convidá-lo para vir aqui, para falar sobre... Ó, o Mambrini, conversando com ele em Franca, ele fez o curso de sargento regional. Ah, ele é policial. Ele é policial. Ele era policial da ativa, foi eleito vereador, Tá. e aí ele nativou. Ele fez o curso de sargento em 1993 na região dele. Ele não precisou vir em São Paulo. Então já houve em São Paulo curso de sargento regionalizado. Eu até queria abrir aqui, até pedir para... aqui, ó. Cara, você que é oficial da Polícia Militar, cuida dos cursos, o canal tá aberto para você expor os motivos, cara. A gente quer uma polícia melhor para a sociedade. Então, quando o Gimenez fala que isso já teve, que o vereador fez o curso, por que hoje não tem? Eu não quero acreditar que seja valor de hora-aula. Eu não quero acreditar. Então, fica o convite a todos da Polícia Militar que queiram falar sobre os motivos da não regionalização. Mas eu quero jogar o pimenta nessa conversa. A gente aqui em São Paulo, nós temos a Secretaria de Segurança Pública, debaixo dela tem 3 polícias, a científica, a civil e a militar. A Polícia Penal está na SAP. A minha pergunta é, Polícia Civil concurso é regionalizado. Na mesma secretaria. Então agora eu queria ouvir por que não. Pois é. Se a Polícia Civil, o concurso é regionalizado, e a Polícia Militar não é porque é o interesse da própria instituição Polícia Militar não ter o regionalizado. Agora, que interesse é esse? Eu não sei dizer, tá? Mas, se na Polícia Civil, na mesma secretaria, há essa possibilidade, por que na Polícia Militar não? O curso de sargento que nós acabamos de falar, por que não? Ó, vamos pensar da seguinte forma. A área do CPI de Franca, não me recordo qual o CPI da região de Franca, Ribeirão Preto ali. Se lá tem curso de soldado, por que não pode ter o curso de sargento regional lá, no CPI? Para que os sargentos da região fiquem nas cidades da região do CPI. Poderia ser feito isso. Por que não? Porque É uma pergunta... Porque o curso de sargento, eu não sei se ainda está no módulo EAD ou módulo presencial. Sim, uma parte é EAD e outra presencial. Mas quando eu vou fazer o curso de sargento, eu vou escolher o local pela classificação, tá assim? Exatamente. E aí eu saio da minha família, cara. Exatamente. Se você foi mal classificado, você pode parar, por exemplo, aonde ninguém quer, que é o 50M, lá na Zona Sul onde eu trabalhei. Onde o pessoal quer é o Rosana. É. Não tem palmo lá, Rosana. O pessoal da capital, é uma brincadeira. Sim. Gente, é uma brincadeira, porque a cidade de Rosana é uma graça. Sim. Mas isso acontece sim. A questão de acontecer isso, por exemplo, com o curso de sargento, nós estamos falando ali de policiais que já são mais antigos, já constituíram família, tem esposa, filho, isso tudo vai causar um trauma na vida do policial, tá? Ele tem que vir em São Paulo, fazer o curso de sargento e ficar aqui. Isso é um problema na família dele. Se é um problema na família dele, é um problema na cabeça, psicologicamente. Claro. Então isso vai atrapalhar sim. Então a Polícia Militar, ela deveria estudar a possibilidade de regionalizar seus cursos de sargentos. Mas aí que tá, cara. A gente voltou para correr atrás do próprio rabo. Porque eu tô te colocando numa situação hipotética de parlamentar. E a polícia tem que resolver. A polícia não quis resolver até agora. Então, Quase 200 anos. A polícia não quis resolver até agora. Ela já fez e desfez. Não é a polícia, não adianta. Esse diálogo de polícia é um diálogo... Então nós precisamos de uma legislação, uma lei estadual para regular esses cursos. Se pode Polícia Civil, pode PM. Exatamente. Polícia A partir do momento que um deputado desenvolver um projeto de lei sobre os cursos de formação, a Polícia Militar vai ter que seguir os ditames da lei. Então, realmente, temos que implementar uma legislação para que os cursos sejam feitos nesse formato. Aí a Polícia Militar terá que cumprir a lei. Eu falo muito dos tenentes, que eles são uma linguagem, né, interna da cara. Os tenentes hoje estão na água de salsicha. Aspirantes, segundo tenente, primeiro tenente, tá tudo na água de salsicha.
Os oficiais não reclamam disso, mas se eles sofrem em sair da sua cidade, eu tenho que trabalhar em outra cidade. Eu posso direcionar essa pergunta para você? Você foi oficial da Polícia Militar. Você chegou a capitão? Cheguei. E tinha possibilidade de ser transferido de cidade? Tinha. E isso é bom? Não. Aí, não é nada bom. E eu vou confessar pra você, o pessoal do canal sabe que eu fui policial, sou policial da reserva, não remunerada, né, capitão. Mas um dos motivos que me incentivou para esse outro concurso foi justamente deslocamento. De São Paulo eu não posso sair, eu já tenho minha casa constituída, minha família. Eu não vou sair daqui. Não é isso que eu quero. Mas eu tô falando por mim, né? Mas você acha que acontece Mas Zidane, essa coisa? isso daí é o que a sua experiência é a de todos. O policial, ele constitui família, ele compra sua residência, ele se estabelece naquele lugar. Olha isso, eu tinha apartamento financiado. Como eu ia pagar o apartamento financiado morando em outro Pois é. lugar? Quando você é transferido para uma outra cidade, dependendo da distância, você vai desconfigurar a sua vida pessoal. Por isso que eu falo que as polícias militares precisam ser modernizadas. E essa modernização tem que partir da lei orgânica. A lei orgânica das polícias, ela não é uma lei orgânica que vai valorizar essas questões na vida do policial. Então, nós precisamos valorizar o ser humano. Quando você transfere um policial, você estava estabelecido em São Paulo, aqui é oficial da Polícia Militar em São Paulo. Imagine você sendo transferido para Rosena, como mesmo você disse. Pagando a previdência. Isso ia causar um problema na sua vida pessoal, com a sua família, com seus filhos e psicológico também. Então, na verdade, é por isso que, infelizmente, nós não temos um efetivo suficiente e o efetivo da Polícia Militar está sempre rio abaixo. Muitos policiais pedem baixa, prestam outros concursos, como você fez. Por quê? Porque não se valoriza o ser humano, não se valoriza a família policial militar. Né? O policial, a partir do momento que ele se estabelece naquela cidade, naquela região, e ele é transferido, isso causa um problema tremendo no seio familiar e psicológico no policial. A gente está discutindo esse problema de política de segurança pública envolvendo os nossos agentes de segurança aqui no estado, mas isso é no Brasil. Por que os deputados nada falam sobre esse tema? Eu não tenho ouvido nenhum deputado, várias assembleias, a dialogar sobre a proteção dos policiais. Eu vejo muitas bravatas, políticos de uma só eleição angariando votos de nossos policiais, militares, civis, penais, científicos, nossos GCMs, mas quando você fala sobre isso. Hoje vou falar pelo estado de São Paulo, né? Estamos aqui no estado de São Paulo, vou falar pelo estado de São Paulo, então eu não conheço a política de alguns estados relacionada a isso. Mas no estado de São Paulo, os deputados da bancada da bala, né, que são os representantes direto do policial militar, porque os representantes da bancada da bala, eles dizem sempre, somos representantes da polícia militar. Mas quem é o representante do policial militar? Do eleitor. Muito bem falado. Do eleitor. Quem é o representante? Muito bem falado. Por quê? Porque se você não olhar para o policial militar, você não vai pensar na legislação que beneficia a vida daquele policial, que vai ajudar a vida pessoal daquele policial. O horário de folga do policial é muito importante para o seio familiar dele. Mas os deputados de hoje em São Paulo, da bancada da bala, por exemplo, eles são parlamentares pró-governo. Eles defendem a instituição e não o policial militar. Esse é um problema gravíssimo que temos em São Paulo. Eu não quero citar o nome de ninguém, até porque não é esse o objetivo do programa, mas a gente tem visto alguns outros deputados ditos não do governo, não da base, defendendo policiais. E eles têm ganhado uma grande notoriedade, né, entre a família dos agentes de segurança. Isso não causa uma estranheza no mundo político? Causa estranheza, por quê? Porque a maioria dos policiais são conservadores e de direita. Só que não estão sendo representados pelos parlamentares de direita, por quê? Porque aqui em São Paulo os parlamentares de direita são da base do governo, e por serem da base do governo, eles se calam. Com isso, o parlamentar de esquerda, nada de braçada. Por quê? É oposição.
Tendo oposição, vai ficar fácil. Vai criticar veementemente o governo e defender o interesse de quem? Do policial. Tá? Então, ó, como oposição, nós temos sim quem está defendendo o interesse do policial. Mas o pessoal da situação, a bancada da bala, eles só defendem a instituição Polícia Militar e o governo. E acabaram esquecendo da base que os O eleitorado. eleitorado. Eu vou fazer um exercício mental. Vou fazer uma elasticidade mental. Se você fosse parlamentar aqui em São Paulo, você defenderia a polícia militar que tanto você ama ou os policiais que te elegessem? Olha, E olha que isso aqui vai ficar gravado, né? olha, eu vou ser bem honesto para você, Idancas. Se eu fosse um parlamentar, eu defenderia a instituição e o policial militar. Entretanto, nós precisamos entender o seguinte: a instituição é o Estado. O Estado é poderoso. O Estado é poderoso. Ó, o que eu poderia defender o Estado para que uma fraqueza do Estado? Não há fraqueza no Estado. Não há fraqueza. Não há. Então, na verdade, quem precisa realmente de amparo, de defesa, é o policial militar. É o agente. Porque ele sim tem o tempo inteiro os seus direitos negados. Tá? Não há muitas vezes dignidade ao policial. Então, se eu fosse um parlamentar, defenderia a instituição e o policial militar. E se eu me deparasse com uma situação que tivesse que escolher, eu escolheria o policial. Porque ele é a parte fraca da relação. O Estado é poderoso, ele não precisa. Então eu vou ter que perguntar, porque o nosso público é o público crítico aqui, você sabe, o canal, o pessoal comenta, super engajado aqui. Se você ia defender a polícia militar e os nossos policiais, o cargo de deputado não é da pessoa que foi eleita, é do partido. E se você defenderia o policial mesmo que corresse o risco de perder o seu cargo como deputado? Veja, essa pergunta é uma pergunta extremamente importante. Porque Você vai definir quem é você agora. Exatamente. Eu penso da seguinte forma: um parlamentar que realmente represente o eleitor, ele tem que ser um parlamentar independente. Quando eu digo independente, é que ele não pode estar preso nem à situação e nem à oposição. Se ele conseguir ser um parlamentar independente, ele vai conseguir transitar dos dois lados, situação e oposição, buscando o quê? O melhor para o seu eleitor, para o agente de segurança pública, no caso. Tá? Então, o que acontece? Se você estiver preso ou na situação ou à oposição, isso vai prejudicar o eleitor. O grande problema é que o sistema político do Brasil, você só pode se candidatar e concorrer a um cargo eletivo se tiver filiado a um partido. E aí nós nos deparamos com o quê? Com o estatuto do partido. Tá? E por muitas vezes, o estatuto do partido vai te obrigar a seguir algumas orientações do partido. E nesse momento, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você arrisca, vai a favor do seu eleitorado, contra o próprio partido e arrisca ser, por exemplo, expulso do partido, ou você segue a orientação do partido e permanece no partido. É uma decisão que você vai ter que analisar quando ocorrer e quando acontecer. Por quê? Se você resolver não seguir a orientação do partido e a favor do eleitorado, você pode ser expulso, talvez até perder o mandato. Pode. Só que é o seguinte, você garantiu o eleitorado. Se eu garantir eleitorado e concorrer por outro partido, eu vou ser eleito de novo. Então, veja como é complexo. É complexo. Claro que é. Entendeu? Mas, se fosse para escolher entre o partido e o eleitorado, eu escolheria o eleitorado. Tá? Você não vai abrir mão dos policiais. Só que é o seguinte, você pode perder o mandato. É isso. E deixar de ser deputado. Vai perder os teto constitucional muitos Pode ser deixar de ser deputado. Então é muito complexo, não é simples. Só isso que eu falei. Na verdade, Essa conversa define quem é você hoje. na verdade, o que nós precisamos no Brasil é uma reforma política. Uma reforma política. Uma reforma política para que nós não ficamos tão presos no partido. Hoje realmente o parlamentar, ele é preso no partido. E o estatuto do partido é o que vai definir o que você pode e o que você não pode. Só que é o seguinte, tem a possibilidade de você concorrer a uma eleição sem estar afiliado?
Não. no Brasil. Não tem. Então, o nosso grande problema é o sistema político. Ele teria que ser reformado para haver essa possibilidade. E tudo isso a gente tá falando porque a gente quer proteger o policial. Muitas vezes a pessoa vê, mas se eu proteger o policial, eu tô fora do partido, vou perder meu mandato, né? E aí, então, essa é a política que a gente quer trazer para você. Doutor Gimenez, cara, que aula você deu sobre política de segurança pública, falando da proteção dos nossos agentes de segurança. Você falou que o problema não é a escala, mas uma falta de olhar, né? Nosso agente de segurança. Políticas que valorizem o nosso policial e que talvez essas políticas preservem mais vidas no futuro. A gente precisa de pessoas assim, pensando, quem elabora as leis pensando desse jeito. Queria agradecer a sua presença aqui, cara. Obrigado, Irancas, mais uma vez. Estou à disposição sempre. Se você curtiu esse tipo de podcast, que a gente vai no âmago do problema, que a gente procura trazer soluções, cara, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você quer que o Dr. Gimenez volte semana que vem, coloque nos comentários, faça a pergunta, qual o tema que a gente deveria abordar, qual a pergunta que a gente deveria fazer. E outra coisa, se você puder, torne-se membro do canal, seja assinante, R$5 por mês, você tem acesso a vídeos antecipadamente, como esse aqui que eu entrevistei o Gimenez. Cara, obrigado. Obrigado, Irancas. Até a próxima, valeu. Até mais. Você sabia que pode ser membro do canal? Ao se tornar membro, você terá acesso antecipado aos vídeos como esse. E o melhor de tudo, é só R$5 para assinar. Clica no botão aqui embaixo